Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para passar mais uma dica para vocês. E hoje o tema é cirurgia virtual guiada. O que a gente mais escuta atualmente nas redes sociais, nos congressos, é sobre odontologia digital, certo? E da minha área, que é mais cirúrgica, o que a odontologia digital nos proporciona? São as cirurgias guiadas. E hoje nós vamos falar do que eu preciso para fazer uma cirurgia guiada, em casos unitários ou parciais, ou seja, em casos onde eu ainda tenho dente, onde o meu guia vai ser dente suportado. Quando eu vou fazer uma cirurgia de caso unitário, nós precisamos solicitar 2 exames, certo? O primeiro, um escaneamento de boca, o arquivo STL, e uma tomografia da arcada total, tá? Não pode, diferente de quando a gente vai fazer um implante único, nós pedimos a tomografia só daquela área. Quando eu vou fazer cirurgia guiada, eu tenho que pedir o arquivo DICOM dessa tomografia, a maxila inteira ou a mandíbula inteira, porque só com isso eu vou conseguir sobrepor o arquivo que eu tenho no escaneamento, que é o arquivo de gengiva, de dente, né, intraoral, com a tomografia e conseguir sobrepor para a gente ter a relação perfeita dente, gengiva, osso, tá? Para que a gente gere um guia fiel. Então, a partir desse momento que eu tenho um arquivo STL, que eu tenho um arquivo DICOM, eu vou enviar tudo isso para um centro de planejamento ou um centro de prototipagem. Ou, se vocês preferirem, com softwares abertos, que é tema de um outro vídeo ou de um curso de cirurgia guiada, nós podemos aprender a planejar e imprimir os nossos guias também. Então, aqui nesse caso, nós fizemos o planejamento, eu enviei para o centro de prototipagem, recebi o guia e a gente vai para a cirurgia. Então aqui vocês vão ver a fase cirúrgica da cirurgia guiada. Então esses 2 dentes, eles estavam condenados, tá? Também é o histórico de trauma. E vejam que o dente já está solto. O meu fórceps, ele entra só com movimentos circunferenciais para puxar. Então olha só, a reabsorção interna e externa nos 2 dentes. Mais uma vez, não muda, independente se eu vou usar odontologia digital ou não, a exodontia. A exodontia é minimamente traumática. Vejam que no elemento 21 eu tinha parede vestibular, mas no elemento 11 essa parede estava ausente, tá? Aqui nós já estamos entrando na fase cirúrgica. O meu guia prototipado, para que ele serve? Através daquelas anilhas eu vou encaixar o guia de broca. Nesse caso nós estamos usando o sistema ARCSYS de cirurgia guiada da FGM. E quando eu utilizo o guia de broca, a minha única preocupação é o quanto que eu vou entrar ápico coronal. Porque mésio distal e vestíbulo lingual, o guia prototipado, se bem adaptado, ele já me dá essa posição. Então eu estou fazendo a fresagem dos 2 lados. A FGM me permite fazer uma fresagem única com a broca 2.4, na verdade é com a broca que estiver indicada por implante. Nesse caso foram implantes de 3.3 milímetros, por isso eu vou fresar 1 milímetro a menos, né, sob instrumentação, porque eu quero a estabilidade primária. Feita a fresagem, nós vamos fazer a captura do implante e a instalação do mesmo. Quando que eu vou saber se ele está na posição certa? Em cirurgia guiada, nós vamos saber a partir do momento que essa chave, esse batente, encostar na anilha. Quando isso acontecer, vocês chegaram no posicionamento ápico coronal planejado no software, tá? Isso a gente vai fazer dos 2 lados. Então, o implante começa a ser guiado a partir do momento que essa chave entra em contato com a anilha, tá? Todo esse posicionamento já foi feito a cirurgia virtual lá no software. Por isso que é interessante, por isso que é tão seguro, por isso que é mais rápido. E vejam a estabilidade primária, 60 newtons, tá? Aqui, pessoal, vocês viram que um lado a gente tinha parede vestibular e do outro não tinha. Esse é outro fator interessante. Olha só, o sistema da FGM permite a angulação do componente protético. Então aqui eu estou angulando o meu referenciador angular para mesial, que esse posicionamento vai ser transferido para o meu munhão definitivo, como vocês podem ver através do angulador. Esse é um dispositivo, a tecnologia da FGM. E aí eu inclinei para mesial para dar mais espaço para a minha papila.
certo? Ativação do componente através dos marteletes. E aí os passos, vocês já sabem como funciona o implante imediato em área estética. Nós vamos, onde não tem parede vestibular, nós vamos reconstruir através da colocação de uma membrana reabsorvível e de um biomaterial de lenta remodelação, tá? Para que dê tempo do organismo formar osso. Vejam que eu não vou fazer enxerto conjuntivo nesse caso, porque o fenótipo da paciente é um fenótipo espesso. Se eu tenho um fenótipo espesso, eu não preciso fazer o enxerto conjuntivo, certo? Então aqui colocando o biomaterial na posição. Do outro lado eu tenho tábua óssea vestibular, portanto eu não preciso de membrana, porque a minha tábua óssea vestibular ela serve como tal. Nós vamos preencher apenas o gap entre o implante e o osso. E aqui está o gap preenchido, tá? Depois disso, fazemos a captura do provisório. Lembrando que tem que ser côncavo para dar espaço de formação de distância biológica. E nós liberamos a paciente dessa maneira. 3 meses depois, pessoal, a paciente volta. E essa é a característica de cicatrização pós-operatória, tá? Olha só, a fase protética envolveu coroa sobre dente, facetas e também coroa sobre implante. Depois que está formado isso, nós precisamos entender que a distância biológica ela é muito similar entre dente e implante, tá? Então isso, depois da fase protética, ela se torna fácil. Então nós trabalhamos com coroas metal free nessa região, facetas também. E esse é o resultado estético. Olha só, 3 meses depois a manutenção do rebordo. Então viram que nesse caso nós utilizamos a cirurgia guiada apenas com uma forma de precisão, de rapidez. Nós não precisamos nos preocupar no posicionamento na hora da cirurgia, porque isso tudo já foi pensado anteriormente durante a fase de planejamento no software. Durante a fase cirúrgica da cirurgia virtual guiada, eu só tenho que cuidar com uma boa adaptação do meu guia cirúrgico e depois com a fresagem correta ápico-coronal. Espero que vocês tenham gostado da dica e até uma próxima.